Graça e paz, queridos. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, lá no Evangelho de João. Eu quero ler com você no capítulo 21, a partir do versículo 39. João, capítulo 20, perdão, irmãos. João, capítulo 20, os versículos de 19 a 31. Eu baguncei tudo aqui. Evangelho de João, capítulo 20, de 19 a 31. De qualquer forma, a gente vai ler em João, você não tenha dúvida. Você pode permanecer assentado como você está, mas é a santa palavra. A leitura da Bíblia, irmãos, a simples leitura da Bíblia Sagrada pode mudar a sua vida, sabia disso? Tudo depende de como nós a temos diante de nós. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, que somente ao ler você possa permitir-se ser quebrantado por ela, amém? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo ou Gêmeo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Feche os seus olhos, por favor, e ore comigo. Meu irmão, minha irmã, eu não tenho nada para dizer para você aqui nessa noite. Nada que você já não saiba. Mas basta uma palavra do Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para cada um de nós aqui. Então peça a Deus que fale, Ele fale com você, ainda que isso seja através de mim. Peça ao Senhor que tenha misericórdia, que abra o seu coração, fale aí no seu lugar. Deus Santo, nós lemos a Tua palavra, uma narrativa sagrada, preciosa, que traz para nós o relato de um breve momento que o Senhor esteve ali com seus discípulos, ressurreto dos mortos. Ah, Pai, a narrativa desse texto está tão longe de nós,
que nós não conseguimos compreender a exatidão do que aquele momento significou para aqueles que estavam ali. Mas no poder do teu Santo Espírito e nessa ação sobrenatural que somente o Senhor pode promover, leva o nosso coração e a nossa mente para o mais próximo daquilo possível, para que possamos discernir aquilo que tu tens para nós esta noite. E que a palavra que lemos possa ser, ó Deus, luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esses dois últimos versículos que nós lemos, os dois últimos do capítulo 20 do Evangelho de João, eles trazem muito do que é o propósito de João ao escrever para nós este relato. Diferente dos outros 3 evangelhos, todos eles estão ricos da narrativa dos episódios a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Existe, inclusive, em alguns deles, algumas frases e expressões que são exclusivas de cada um dos 4 evangelhos. Mas João, nesses 2 versículos, ele sintetiza muito bem a sua intenção ao escrever o evangelho. Ele diz que, na verdade, Jesus Cristo fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, ou seja, neste evangelho. João está dizendo que poderia ter escrito muito, muito, muito mais. E quando ele usa aqui sinais, essa palavra pode estar associada aos milagres, pode estar associada às revelações, pode estar associada à própria impressão que os discípulos e aqueles que viveram ali aquele momento tiveram. Foram marcas. Eu queria que você pensasse em sinais como marcas. Ele está dizendo assim, olha, teve muito, muito mais que marcou a nossa vida. Mas eu escolhi alguns deles. E eu escolhi de propósito, João está dizendo, estes que foram registrados, versículo 31, esses que eu fiz questão de escrever, eles estão aqui para que vocês creiam. Quem é Jesus, ou que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e mais do que isso. Eu queria chamar muito a sua atenção para isso. Sabe por quê? Vou fazer uma pausa aqui. Porque eu não tenho dúvida que a maioria, se não todos de nós aqui, cremos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Eu estou partindo do pressuposto que você veio para um culto evangélico. Então está implícito nisso que você acredita que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, a declaração de Pedro. Agora, note que João não está somente preocupado em esclarecer essa verdade. Preste muita atenção nisso. Ele diz assim, eles foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para quê? Ou seja, ele tem uma intenção em registrar os sinais e um propósito nesse registro. Para quê? Para que crendo, para que uma vez que saibamos que Ele é o Cristo, nós tenhamos vida. Aí você diz para mim, mas eu já tenho vida, pastor, graças a Deus, não tem nenhum defunto sentado aqui. A não ser que você ainda não tenha nascido de novo, sendo regenerado, você é um defunto vivo. Mas aquele que é nascido da carne e do Espírito, ele provou da graça de Deus. E ele tem recebido de Deus uma nova vida. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Mas eu não estou falando somente dessa vida que sustenta o seu corpo. Eu estou falando dessa vida que Paulo se refere, que João destaca. Crendo tenhais vida. E é sobre essa vida que eu quero compartilhar com você. Irmãos, você já testemunhou algum velório
e 3 dias depois alguém bate na porta da sua casa e diz assim: rapaz, o Zé está vivo. Alguém já presenciou isso? Tem certeza? É comum acontecer isso? Pode acontecer, mas não é comum. Pelo menos não é comum. Gente, a ressurreição de Jesus foi um absurdo. A questão é que a nossa tradição criou em torno do feriado um estigma que às vezes rouba de nós o impacto desse episódio que foi único na história do universo. É um absurdo. É improvável. É sobrenatural. Mas é real. Agora, só será real se você, nessa noite, está sendo objeto direto do Evangelho de João, que disse que escrevi isso para que você creia e que para que crendo você tenha vida. Você viva a partir desta verdade. Então, o tema para a nossa breve meditação uma pergunta, qual é o impacto da ressurreição de Jesus na sua vida? E, por conseguinte, na igreja. Qual o impacto? Pense nisso aqui. O que esta verdade incontestável, porque existem vários registros, incontáveis registros da historicidade da ressurreição de Jesus. A Bíblia Sagrada em si, ela é um registro. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela é a palavra de Deus para nós, mas histórica e cientificamente falando, é estranho falar assim, ela reúne muito mais do que isso. Ela é um conjunto, a palavra biblos, em grego, que vem de Bíblia, é uma biblioteca, um conjunto de livros. E que somados, eles contam histórias comprovadas por muitos outros materiais históricos. A gente tem, por exemplo, do primeiro século, Flávio Joséfos, um historiador judeu, que traz para a gente relatos assim da ressurreição de Jesus, que às vezes nem a Bíblia traz. Então, eu não estou falando dessa comprovação histórica, não é disso. Eu estou falando do impacto dessa verdade, o quanto isso afeta a nossa vida. O quanto essa verdade pode ser traduzida nas expressões que falamos, que operamos, que de fato acreditamos. Deu para pegar? Essa é a pergunta. Vou dar um passo para trás. Querido João, falando um pouquinho mais desses 2 versículos, João ele pode ser dividido em 4 partes, pelo menos. A primeira parte é uma introdução teológica. Vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 1, versículo 18. No princípio era o verbo estava com Deus. Ele introduz ali em 18 versículos, João, ele dá material para a gente ficar 10 anos estudando a Bíblia, pelo menos. Aí ele logo já emenda numa segunda porção, que eu estou chamando aqui de porção dos sinais. Começa ali no versículo 19 do capítulo 2 e vai até o final do capítulo 12, no versículo 50. Nessa porção estão incluídos os famosos 7 sinais. O Evangelho de João é conhecido como o Evangelho dos 7 sinais.
os 7 relatos de milagres, as bodas de Caná na Galileia, no capítulo 2, a cura do filho de um centurião romano, no capítulo 4, a cura de um paralítico, no capítulo 5, a multiplicação dos pães, no capítulo 6, Jesus caminhando sobre as águas, ainda no capítulo 6, a cura do cego de nascença, no 9, a ressurreição de Lázaro, no 11. 7 sinais nesse bloco, um bloco muito grande. Aí vem o terceiro bloco, que eu estou chamando aqui de o bloco da paixão de Cristo. É do capítulo 13 até quase o final do capítulo 20, ou seja, um versículo antes do texto que nós lemos aqui. Quando João narra a ceia, a prisão, a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus. Mas eu ainda estou sendo ousado aqui, dizendo para você que tem uma quarta e derradeira parte, que eu estou chamando de uma conclusão missiológica. Porque no final do capítulo 20, se você estiver aí com a sua Bíblia comigo, melhor, no meio do capítulo 20, você vê Jesus aparecendo para Maria Madalena e ela voltando para dizendo, eu vi o Senhor, Ele está vivo, Ele ressuscitou. A partir dessa narrativa que nós lemos agora, o Senhor Jesus começa a aparecer e nessas aparições Ele não vem somente para impressionar, mas Ele vem também para mobilizar. É como se Ele estivesse dizendo assim, a partir de agora é assim que vai ser. Então, note comigo, por favor, não perca a linha de raciocínio. 4 partes, ou seja, a parte dos sinais, que é a segunda, ela é o impacto da primeira. Ele começa falando assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, vimos a sua glória. E aí ele mostra os sinais, o impacto dessa encarnação na vida de Jesus entre nós. Está entendendo? Aí vem a terceira parte, que é a paixão de Cristo, né? Mas essa segunda parte, ela na verdade é para lançar luz na última parte, porque não adianta Cristo ter feito sinais, não adianta Ele ter morrido na cruz, ressuscitado, se isso não resultar em algo prático, em algo que possa ser vivenciado, experimentado, comprovado. Por isso, uma conclusão missiológica, que vai nos impulsionar para uma missão. E, de certa forma, nós estamos vivendo ainda essa quarta parte. Nós ainda estamos em missão a partir da ressurreição. Nós ainda proclamamos que Cristo vive, para além de um calendário, para além de uma tradição. Nós vivemos a partir disso. E essa é a primeira estaca que eu quero firmar aqui nesta noite, irmãos. A Páscoa a gente comemora uma vez por ano, mas a gente vive todo dia. Porque senão não é Páscoa. É data comemorativa. É igual aniversário. Você não comemora aniversário de quem morreu. Você só comemora aniversário porque ele completou mais um ano e está seguindo para frente. Não pode até lembrar do dia do aniversário de alguém que morreu. Mas comemorar mais um ano mais de vida, e não deu, morreu. Então, se nós estamos comemorando a Páscoa como uma data de aniversário de alguém que está morto, não faz sentido. Mas se a Páscoa é uma verdade a partir da qual a gente vive, nós estamos vivendo essa quarta parte, esperando a promessa da sua volta. Amém, queridos? Só que nós, justamente por estarmos vivendo essa quarta parte, nós ainda vivemos um mundo muito parecido com aquela realidade que Tomé experimentou ali, né? A realidade de Tomé, se eu não vir, versículo 24, se eu não vir em suas mãos o sinal dos cravos, se eu não colocar ali a minha mão, nós vivemos um tempo de ceticismo muito grande. A própria fé cristã, ela está descredibilizada. E não coloque a culpa apenas nos pastores que estão extorquindo dinheiro, a culpa também é sua, porque você fala de uma fé que você não vive.
E aí a gente quer encontrar relevância na pregação. É difícil. Isso me desafia, isso te desafia. O mundo pede sinais. Que sinais nós temos para oferecer? Que evidências da morte de Cristo nós temos para oferecer? É por isso, irmãos, que quando eu estou falando de impacto, eu estou querendo dizer que antes de haver um impacto na missão da igreja no mundo, a partir da ressurreição de Jesus, é necessário que haja um impacto disso na nossa vida, a fim de que possamos nos compreender, nos perceber como aqueles em quem e a partir de quem Deus quer impactar o mundo. Em outras palavras, o mundo não será impactado com a mensagem da ressurreição se isso não for uma mensagem traduzida no seu dia a dia. Se isso não fosse necessário, bastavam os livros. Mas o livro se fez vida, o verbo se fez carne, para que a mensagem do Evangelho na minha e na sua vida seja algo tão real, como qualquer outra coisa que a gente possa testemunhar do nosso dia a dia. Agora, curioso, queridos, ainda insistindo um pouquinho mais em ressaltar a importância desse texto que nós lemos, é que a primeira aparição, porque talvez eu esteja falando isso para você, e você fala, poxa pastor, mas você está pegando pesado, eu sou pecador, eu sou falho, eu sei disso, não precisa puxar tanto da minha orelha. Calma, deixa eu mostrar uma coisa para você na Bíblia. A primeira pessoa para quem Jesus apareceu de fato, e justamente porque ela ficou ali, perseverou ali na porta do túmulo de Jesus, foi para Maria Madalena, uma, entre aspas, pecadora. Para aquela época, gente da pior categoria, uma prostituta. Alguém que tinha uma história de vida que ninguém aqui gostaria de ter. Pois foi esta pessoa que aprove ao Senhor aparecer pela primeira vez ressurreto. Por que ele não apareceria para você? Irmãos, isso é interessante porque indica que as nossas fraquezas e a nossa incapacidade própria, ou seja, a nossa incapacidade de testemunhar do Evangelho, é insuficiente. O fato de Jesus ter se revelado primeiramente, aparecido primeiramente para Maria, mostra o compromisso infalível do Senhor com a sua graça, com a sua palavra, com a nossa transformação, com a edificação da igreja. É Ele quem faz. A relevância da palavra de Deus na nossa vida está na própria certificação da palavra de Deus. É Ele que faz com que a palavra dele se torne relevante, mas ele escolheu fazer isso através de nós. Então passa por nós. Ele disse que ressuscitou. E ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele então vai atrás dos seus discípulos. O Cristo que foi levado até a cruz, agora voluntariamente, foi retirado da cruz pelos discípulos, agora voluntariamente ele vai até os discípulos vivo. E ele vai ali para romper barreiras, cadeias. Ele vai até ali porque ele está lidando para além de uma realidade momentânea que cercava os discípulos, que trancados, com medo dos judeus, com medo de também serem arrancados dali violentamente, pregados na cruz e morrerem ali pendurados como Jesus, natural.
Para além disso, haviam barreiras espirituais. Porque, queridos, o diabo nadou de braçada nesse tempo. O diabo nada de braçada no coração daqueles cujo medo e incredulidade se tornam maiores do que a fé e a esperança. Se tem um campo fértil para o diabo, é a incredulidade. É o medo. É a inconstância, é a insegurança. Por isso o Senhor Jesus, ele vai ali. E mesmo com porta trancada, ele atravessa a parede. E ao mesmo tempo que ele está aqui, ele aparece lá em Emaús. Texto que a gente leu agora. No caminho, ele vai lá buscar dois. Os dois voltam. Quando volta, ele já está lá. E ele faz coisas incríveis para lidar com a nossa incredulidade, para lidar com o nosso medo, para impactar a nossa vida com a verdade a respeito da sua vida. Então, meus irmãos, qual é o impacto? Qual é o impacto da ressurreição de Jesus na nossa vida, na prática? Pelo menos 4. O primeiro deles, o texto diz para a gente assim, que ao cair da tarde daquele dia, mais ou menos esse horário, um pouquinho antes, era domingo, mais ou menos aquele horário, você estava começando a se arrumar para vir para a igreja. Caindo da tarde, os discípulos ali trancados, assistindo o final do Paulistão, Palmeiras ganhando de 4-0, né? Se tem algum palmeirense aqui, estava ali, finalzinho ali. Aí Jesus vai lá e bate na porta. A porta ninguém abre, então vou atravessar a parede. Ele aparece, oi gente, paz seja convosco. Você imagina isso? Paz seja convosco. Imagina o susto. Um pouquinho mais para baixo, ele repete isso. Ele diz 2 vezes, paz seja convosco. Versículo 21. E depois de 8 dias, quando ele volta, parece que para visitar exclusivamente Tomé, ele chega e diz, paz seja convosco. Porque a primeira verdade, o primeiro impacto que a ressurreição de Jesus causa na nossa vida é que o nosso coração se enche de paz. Ah, meu irmão, como é bom a gente receber uma notícia de alívio. Como é bom a gente se deparar com um caso que a gente via assim, que não tem mais jeito, e de repente dá aquela... Acontece, queridos, que a nossa paz, essa paz que o próprio Cristo nos promete, ela não tem a ver com ausência de problema. Ela não tem a ver com ausência de conflito, nem de medo. Essa paz, ela tem a ver com a alegria em saber que Deus está conosco. Porque essa certeza, que foi a última promessa do Senhor Jesus para os discípulos, muito particularmente, para aqueles que andam com Ele, porque para o mundo todo Ele prometeu que vai voltar. Mas para quem já andava com Ele, para quem anda com Ele, Ele prometeu o seguinte, enquanto eu não volto, eu estou com vocês todos os dias. Repita comigo, todos os dias. Os dias bons, os dias maus, os dias fáceis, os dias difíceis, os dias onde celebramos com alegria, o dia que choramos amargamente. O que traz paz ao coração de quem vive a ressurreição é a certeza de que Jesus está vivo e está aqui nesta noite. Você não pode ver, mas se você está ouvindo isso, de alguma forma isso está tocando o seu coração, é porque Ele está aqui. Porque você poderia estar ouvindo isso aqui em qualquer outro lugar, onde Ele não estivesse.
Você poderia até achar assim, que texto bonito, que narrativa impressionante, mas se isso entra para o nosso coração é porque Cristo está presente, porque só Ele tem poder para alcançar os corações e levar paz num tempo de medo, de angústia, de incerteza. Irmãos, Deus é tão bom com a gente que fez a gente nascer aqui no Brasil. Tem alguém aqui que não é brasileiro, que não nasceu no Brasil? Alguém aqui essa noite? É todo mundo privilegiado, gente. Porque se tem um país bom para você desenvolver a fé, é no Brasil. Um país inconstante, instável, cheio de corrupção, cheio de problema, é uma bagunça danada. Se tem um lugar para você pôr sua fé à prova, é no Brasil. Não é não? Aí Deus faz lembrar a gente que a gente tem a Amazônia, que a gente tem o Pantanal, que a gente tem um país tropical, como já cantava Jorge Benjor, né? Então, brincadeiras à parte, queridos. A paz que Jesus leva para eles não é assim, acabou. Aliás, o grito de que está consumado não foi dado ali no cenáculo, foi dado na cruz. No lugar mais impróprio para alguém dizer pronto. Foi ali que ele disse, está pronto. Tetelestai, está consumado. O plano foi cumprido. A salvação foi outorgada aos pecadores. E eu estou presente todos os dias. Sempre esteve. Mas agora nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Isso é paz. Isso é paz. Isso só um coração que vive a ressurreição de Jesus pode desfrutar. Não somente isso. Ele então entra naquele lugar trancado e diz, paz seja convosco. Eles se alegram, versículo 20. Ao verem o Senhor, Jesus reforça dizendo, paz seja convosco, assim como o Pai enviou, vos envio. E aí no versículo 22 ele diz, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Sabe o que acontece com a verdade da ressurreição? Quando ela impacta a nossa vida fica cheia do Espírito Santo de Deus. Isso me remete lá ao livro do Gênesis, no capítulo 2. Ali no comecinho, a partir do versículo 4, quando Moisés escreve, essa é a gênese dos céus e da terra, quando o Senhor criou todas as coisas. E ele começa a narrar mais descritivamente. E ele diz assim, que então o Senhor Deus, depois de ter acabado todos os céus e a terra, de ter preenchido tudo o que ele criou, com plantas, com animais e toda a diversidade disso, então ele vai fazer o homem. Aquilo, ele vai descrever aquilo que o versículo 28 do primeiro capítulo diz, façamos o homem. Então ali diz para a gente que o Senhor pegou o pó da terra, o barro, e ele forma, ele modela, né? Ele dá formato. Não sei exatamente como foi isso, mas ele faz ali um protótipo, que até então não passa de uma obra de arte, como qualquer outra. Mas então ele chega nesse homem e ele sopra nas suas narinas, e ele passa a ser alma vivente. E daquele dia em diante, ninguém deixará de ser eterno. Até aqueles que serão condenados, eternamente condenados. Ninguém morre. A gente deixa de existir, histórica e biologicamente, morrer nunca. Ou você vive eternamente, para a glória de Deus, ou você morre eternamente, para a condenação do inferno. Mas quando o Senhor soprou nas narinas de Adão e Eva, ele estava apontando para o sopro que ele mesmo trouxe para a sua igreja.
mais objetivamente descrito por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, quando estavam todos reunidos ali, no capítulo 2, orando. E então, de repente, foram acometidos por um barulho, como que um vento. E ele tenta explicar aquilo dessa forma, parece que vem um sopro. E quando eu me dei conta, todos estavam falando em outras línguas, que não a língua materna. A presença do Espírito cumprindo a promessa de Joel e de outros profetas. Mas claramente no livro do profeta Joel se cumpriu ali. Nós achamos, queridos, que sopro do Espírito Santo é para a gente adquirir capacidades carismáticas de expressar nossa fé. Não. Não. Vai para muito além disso. Irmãos, note o que ele fala aqui, olha. Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Sabe por que nós precisamos do sopro do Espírito Santo? Quando Jesus falou assim para Nicodemos no capítulo 3, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele estava falando de quê? De regeneração. E regeneração só é possível com perdão de pecado. Foi por isso que Cristo morreu na cruz. Para que os coitados dos cordeirinhos não precisassem continuar sendo sacrificados em nome da nossa fé. Uma vez por todas. O Cordeiro de Deus foi sacrificado na cruz. E tirou o pecado do mundo. Em João 15, o Senhor Jesus, ele diz algo que a gente às vezes num primeiro momento não liga a isso. Ele fala assim, eu sou a videira, vós, os ramos, todo ramo que estando a mim não dá fruto, ele corta e joga no fogo. E o que dá fruto, ele poda para que ele possa produzir ainda mais fruto. Aí o Paulo vai escrever no capítulo 5 de Gálatas assim, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, fidelidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Ele vai descrever algumas características do fruto do Espírito, ou seja, o fruto do Espírito é a transformação. É de gente que nasceu da carne, que agora nasceu do Espírito. E quem nasce do Espírito e prova do perdão de Deus, perdoa, assim como o Senhor nos perdoa. A gente acabou de orar. Então, queridos, ter uma vida cheia do Espírito Santo vai para muito além de ter uma expressão carismática na nossa vida do Espírito Santo. Significa viver uma vida cuja compaixão traduz a compaixão de Deus, porque promove nova vida. No que depender da gente, a gente vai ter paz, a gente vai amar, a gente vai cuidar, a gente vai perdoar, porque nessas coisas a Páscoa, a ressurreição de Cristo é comunicada e passada adiante. Era isso que o Senhor Jesus estava dizendo para eles. Mas há ainda um terceiro aspecto aqui. O impacto da ressurreição de Jesus na nossa vida nos dá um coração cheio de paz, a nossa vida se enche do Espírito. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse imbrógliozinho aqui no meio. Jesus apareceu primeiro para uns discípulos e o Tomé não estava lá. Sempre tem um Tomé, né? Sempre tem um Tomé. Aquele que fica de fora na hora de dividir o time de futebol. Aquele que não é chamado para comer o cachorro quente, depois ele se sente ofendido. Tem que ter um Tomé. Tomé não estava lá. Eu imagino os discípulos falando assim, gente, vamos ter trabalho com o Tomé. O Tomé já não acredita normal. Agora nós vamos falar para Jesus, vai dar um trabalho esse Tomé, mas nós vamos ter que falar. Aí foi dito e feito, Tomé, nós vimos Jesus. Vi Jesus. E eu vi a Cinderela. Gente, cai a ficha. Eu sei que ele falou. O dilema de Tomé é nosso, gente. Vamos ser franco aqui.
A chance da gente acreditar que Jesus acabou de parar um Fusca azul ali no estacionamento é zero. Porque a gente acha que não tem. Não dá, né? Essa dificuldade de Tomé, ela é nossa. Porque ela é irracional. O Senhor Jesus, ele vai lá, ele aparece de novo, pá, seja convosco, que antes que alguém falasse nada, era Tomé. Imagina a cara do Tomé. Tomé, e ele, Jesus, há quanto tempo não te vejo, rapaz, estou com a saudade. Vem cá, Tomé, põe o dedinho aqui. Irmãos, a terceira marca do impacto disso na nossa vida, sabe qual é? É que a nossa fé se enche de razão. A fé, queridos, é racional. A fé, ela lida com esperança racional, porque fala que é certeza do que a gente espera. A fé não é um antídoto para as perguntas não respondidas do nosso coração, uma aposta. Não, irmãos. A incredulidade é racional, mas a fé é a mais sublime expressão da razão de quem conhece a Deus, porque no versículo 27, o Senhor Jesus diz assim: põe aqui o teu dedo, chega aqui as suas mãos, não sejas incrédulo, não seja irracional, seja crente. E uma curiosidade teológica, depois você pergunta para o pastor Juarez. Cristo está ressurreto, preste atenção nisso, Cristo está ressurreto. Ele atravessa a parede. Ele adquiriu propriedades, irmãos, que fogem à naturalidade das coisas, mas tem uma coisa. Embora num novo corpo, numa existência que nós ainda não sabemos, Deus conservou no corpo ressurreto de Cristo as marcas da cruz. Tudo foi transformado, mas a ferida nas mãos e no peito estão lá. Você quer coisa mais racional do que isso? É para você não ter dúvida. Tanto que no Apocalipse capítulo 5, quando João está falando que viu o céu, ele fala assim: então eu vi um cordeiro. O povo do céu fala assim: o leão da tribo de Judá. Aquilo ali deu um problema, porque ou o povo do céu não sabe diferenciar um leão de um cordeiro, ou o João não sabe. Eles estão olhando para a mesma coisa. Só que quem está no céu olha para aquele que é vencedor, mas quem está na terra olha para aquele que morreu na cruz para nos salvar. Isso é racional. E Jesus está chamando Tomé para viver essa verdade. Ah, queridos, a ressurreição ela vem impactar a nossa racionalidade, porque contra fatos não há argumentos. Quando alguém olha para a nossa vida, ele precisa falar assim: tem alguma coisa diferente na vida dessa pessoa. Eu não sei explicar, mas é inegável. Alguma coisa essa pessoa aí está escondendo. E está escondendo porque você está escondendo. Porque essa pessoa que fala isso, ela também quer saber. E é por isso, correndo aqui um pouquinho, que agora que eu vi a hora, que o quarto e último impacto, pelo menos que eu observo aqui, é justamente o versículo 21 e a forma como João encerra o evangelho, essa narrativa que a gente leu. Versículo 21, o Senhor diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E João diz que Jesus fez muitos outros sinais que não estão aqui, mas os que estão aqui para que nós tenhamos vida, e para que nós creiamos, e para que nós proclamemos isso. A intenção e o propósito desse evangelho é essa. Sabe por quê? Porque o nosso viver, em quarto lugar, o nosso viver se enche de propósito. Nós entendemos na ressurreição que a nossa vida tem uma razão última de ser. É dizer que Cristo veio ao mundo. Ele é o Filho de Deus. E crendo nele, nós temos vida. Por isso eu disse que a quarta parte do Evangelho de João, ela é uma conclusão missiológica, ela nos move. Queridos,
nós precisamos sair daqui todos os dias que a gente se reúne em culto. Na verdade, isso precisa ser uma prática, mas eu estou aproveitando o momento do culto. Nós precisamos sair daqui sedentos para dizer para todo mundo que a gente encontrar que Cristo está vivo. Porque essa historicidade que as pessoas estão procurando para comprovar a ressurreição de Jesus, e essa é a grande questão, a prova cabal de que Jesus Cristo está vivo não está na comprovação histórica desse evento, mas sabe onde está? Está na transformação real da nossa vida, na relevância da mensagem do Evangelho nos lábios e na vida de cada discípulo de Jesus, e assim na eficácia da missão da igreja no mundo perdido e desolado por conta do pecado. As pessoas não vão chegar à conclusão de que Jesus está vivo se você der para elas uma enciclopédia histórica provando isso. Mas se eles olharem para a sua vida e a mensagem que você proclama for relevante, constatada na sua vida, ele pode até não entender, mas ele não vai duvidar. Esse é o impacto da vida, da ressurreição de Jesus na nossa vida. Isso precisa nos mover, queridos. Encher a nossa vida de alegria. Encher, queridos, o nosso coração da presença de Deus. Encher-nos da expectativa. Encher-nos do Espírito. Encher de propósito a nossa vida. Que Deus seja louvado, porque isso é uma verdade, para a honra e glória do nome do Senhor. A cada momento da nossa vida, Senhor, seja notável a sua vida. Em cada passo, em cada palavra, em cada movimento, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, seja aquele que nos move e cumpra em nossa vida o propósito para o qual nós somos chamados, viver e proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cristo vive e vive em nós. Em nome de Jesus nós te adoramos por isso, Senhor, e rogamos para que esta mensagem ela possa ser firmada e explicitamente notada em nós e a partir de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e de vós tenha misericórdia. Que o Senhor sobre cada um de vós levante a sua face e vos dê a paz, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo sejam abundantemente sobre a igreja e sobre o povo de Deus para sempre.